Eu tô lendo O Oceano no Fim do Caminho, livro do Neil Gaiman sobre um cara cujo nome ainda não apareceu nas 100 páginas que eu já li, então eu suponho que ele não vai ser nomeado mesmo, mas é um livro sobre um rapaz já adulto, relembrando da sua infância, e o livro é escrito na perspectiva dele criança, mostrando pra gente o maravilhamento dele com muitas coisas do mundo, principalmente pequenas coisas da vida, mas mostrando também muitos traumas que nasceram ali, e muitas coisas que ao longo do tempo foram fazendo o brilho no olho de uma criança se apagar. Um pequeno trecho do livro que eu queria dividir com vocês, eu não vou dar muito contexto, fica tranquilo, você não veio aqui pra receber spoiler num livro que não é o tema do vídeo. Mas tem um trecho da história que o pai dele tá muito bravo, e aí o protagonista, corre e se tranca dentro do banheiro, pois pra ele, o banheiro era um lugar extremamente seguro. O banheiro era um lugar neutro que todo mundo respeitava a privacidade. Se tem alguém dentro do banheiro, ninguém vai simplesmente arrombar a porta e entrar, né? E aí o pai dele arromba a porta e entra. E ele fica muito chocado pelo pai dele desrespeitar isso. Como ele simplesmente quebrou uma convenção como essa. Esse é o tipo de verdade que a gente cria na nossa cabeça quando a gente é criança, porque a forma que nós vemos o mundo ainda é limitada. A gente tá crescendo, expandindo as nossas vivências, então eventualmente a gente cresce e começa a substituir alguns conceitos que a gente tinha estabelecido como verdade lá atrás, mas agora adotando os conceitos mais lúcidos, sóbrios e realistas. Porque crescer e ser adulto é lidar com a realidade, e a realidade é muito mais bonita sob os olhos inocentes de uma criança. E é muito bonito como ao longo de toda a participação dos Guardiões da Galáxia no MCU, eles foram um grupo de personagens feitos para trazer vivências e experiências marcadas por traumas. Traumas especificamente envolvendo as suas famílias, e como o meio em que eles cresceram afetou quem eles são, os tornando pessoas fortemente marcadas pela vida. E é claro que o meio que nós crescemos molda quem nós somos. O meio sempre molda, ele sempre impacta diretamente. E eu gosto da frase do Sartre, que eu já citei aqui em algum vídeo, que o que importa não é o que fizeram de você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram de você. Nós temos na nossa mão a escolha de definir o que fazer com a vida que nos foi dada. Porém, cara, se você cresceu em um meio em que todas as pessoas ao seu redor fazem coisas erradas dentro do que eu e você temos como genericamente errado na nossa cabeça, ora, se todo mundo no seu meio vive dessa forma, você vai aprender que essa é uma forma de viver válida. Você vai aprender isso sem aplicar juízo de valor em cima. Mas, eventualmente, algumas coisas vão te chamar a atenção. Porque algumas coisas que nós temos como valores partem de princípios primais. Princípios de sobrevivência que nasceram conosco, que se relacionam com o nosso lado animal e não com o nosso lado social. Princípios como de respeitar o espaço do outro, de respeitar o corpo do outro, independente do contexto que você cresceu. Perceber que é errado desrespeitar o limite, o espaço e o corpo do outro é uma coisa natural. Você até pode aprender a naturalizar alguma coisa errada, pois é algo que você encara todo dia. E eventualmente você fica anestesiado mesmo. Fica muito difícil você distinguir o intrínseco certo e ou errado de uma ação. Mas não é porque você naturalizou uma coisa ruim que você perde por completo a capacidade de reconhecer que aquilo que alguém está fazendo é uma coisa ruim, que aquilo que estão fazendo é uma coisa errada. É muito difícil entender que pessoas fazem coisas ruins apenas porque elas podem. Elas desrespeitam o espaço do outro e desrespeitam até mesmo um indivíduo em sua totalidade apenas porque elas podem. Infelizmente, maldade é uma coisa que existe sim. E muitas vezes é complicado de entender e de aceitar que estão fazendo coisas ruins, coisas horríveis com você. Te usar como se você fosse descartável, te abusar fisicamente e psicologicamente, às vezes te dar carinho, mas abusar da sua irmã e te deixar em uma situação completamente sem agência, às vezes te dar amor, mas com uma criação problemática que implanta na sua cabeça uma dificuldade absurda de lidar com os sentimentos e emoções, e a única forma que você aprende a externalizar o seu sentimento é através de violência, te criar apenas para o propósito de servir e ser obediente, privando você de pensar com a própria cabeça, de ter as próprias ideias, de ser a sua própria pessoa e ter autonomia para tomar as suas ações. E se talvez tudo estiver um pouco mais no lugar, a vida pode tirar a sua família de você, te colocando em um caminho de violência em que você vai ter muita certeza que a principal função dos seus braços é serem usados como armas, ao invés de usá-los para colher.
Mas apesar disso tudo, através do que fazem e fizeram de errado conosco, ao longo do tempo, a gente aprende como nós gostaríamos que nos tratassem. Pode ser que isso resulte em uma pessoa violenta, que simplesmente reproduz o que aprendeu. E se for esse o caminho, é uma pena, é de verdade triste, mas dá pra entender muito fácil. Ora, é a forma que te direcionaram a ver o mundo. Mas talvez você escolha a rebeldia. Você escolha ir atrás daquilo que você não teve. E fazer para os outros o que não fizeram por você. E ser para com os outros melhor do que foram com você. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, esse vídeo ele tem spoilers. Até pensei em tentar ponderar se são spoilers leves ou pesados, mas quem sou eu pra julgar o tamanho de um spoiler pra você, né? Então, aproveito já pra pedir pra você deixar aquele like no vídeo e a sua inscrição no canal se ainda não for inscrito, beleza? Guardiões da Galáxia, volume 3, foca no melhor aspecto de Guardiões pra mim, que é como todas essas pessoas e o Guaxinim e a árvore, que é como todos esses personagens, né, tão marcados, machucados pela vida, ajudam na cura um do outro. Como todos eles juntos fazem isso por outras pessoas. Nesse sentido, se um dia o que representava e caracterizava esse grupo era a irreverência e todas as coisas erradas que eles faziam, tomavam atitudes egoístas, pois eles buscavam preencher espaços que lhes faltou a vida inteira. De maneira orgânica, a história de cada um deles se cruzou. Claro que, com tantas pessoas agindo por si só e possuindo habilidades de combates notáveis, todos eles foram presos, então eles cooperaram para escapar da prisão. No final do primeiro filme, eles salvam a vida de muita gente, agora como um grupo. É muito interessante que antes mesmo que eles percebessem que eles haviam se encontrado um no outro, quando essas pessoas se uniram, eles passaram a fazer o que era certo. Pois se não tem ninguém olhando por mim, é necessário muita determinação para olhar por si mesmo. E ainda, o que dirá para outras pessoas? Não é impossível, mas é tão difícil. Por que cobrar isso de alguém nessa posição, sabe? Mas de maneira natural, quando eles se juntam e um começa a olhar pro outro, cada um começa a dar suporte pro outro, de forma quase natural, eles passam a olhar pro próximo, pois dá uma segurança tremenda saber que tem alguém segurando as suas costas. Se alguém segura suas costas e está ali pra você, é uma questão de tempo para que o sentimento de pertencimento surja. E em decorrência dele, o sentimento de família, de casa, de lar. É pela forma que a gente acredita na relação entre esses personagens que esse filme, por mais que tenha uma aventura essencialmente episódica, funcione com tanta força. Que fique claro, o Alto Evolucionário foi um grande vilão do tipo que eu gosto de ver. Um cara que é simplesmente mal. É claro que um vilão simplesmente mal é algo básico, mas a forma que você usa na narrativa é o que dita se um vilão foi bom ou não, né? E o Alto Evolucionário é um eugenista maluco. Ele é tão eugenista quanto Thanos. A diferença é que ele não é dissimulado e maluco que nem o Thanos, a ponto de ter muita certeza de que ele está carregando um fardo que ninguém mais seria capaz de carregar. É basicamente o jeito do Thanos de apresentar isso, que faz com que tenha muito doido na internet por aí, que tenha coragem de dizer que o Thanos nem tava tão errado assim, e não. O Thanos e o Alto Evolucionário são dois eugenistas malucos e nada além disso. A diferença é que o discurso do Alto Evolucionário é tão mais óbvio, ele é tão mais malvado, que fica muito claro pra todo mundo que ele é simplesmente um cara muito mau. E por ser um eugenista maluco em busca da perfeição, ele não respeita o limite de outros seres vivos, quer dizer, não respeita outros seres vivos em absoluto. Todos podem e serão explorados por ele ao máximo para fazer com que o projeto narcisista dele de brincar de Deus funcione. De criar um mundo com seres perfeitos, criados e desenvolvidos através do estudo, de estudos extremamente descabidos, e como um deus, destruir esse mundo com um estalo de dedos, para continuar as pesquisas e assim, eventualmente, quem sabe um dia, caminhar por um mundo perfeito, criado por ele, com os seres que ele desenvolveu e levou à perfeição. O Alto Evolucionário, apesar de se conectar diretamente com o Rocket, representa todo tipo de figura que atormentou os Guardiões ao longo de suas vidas. O cientista maluco que abusou e tomou a vida de outros seres em prol das suas vontades, do pai que privou seus filhos de terem autonomia e serem as suas próprias pessoas, do pai que faltou com carinho, do eugenista que matou pessoas a sangue frio, sem se importar com a história daquelas pessoas e sem se importar com o fato de que aquelas pessoas importavam
para alguém, o autoevolucionário representa a maldade na sua forma mais crua. E que pode ser maleável para qualquer ângulo de vista, como eu acabei de apresentar. Isso faz dele uma grande representação de tudo de ruim que já aconteceu na vida dos Guardiões da Galáxia. Bater de frente com ele é mais do que resolver um problema localizado para um grupo de pessoas precisando de ajuda. É mais do que apenas salvar a vida do nosso guaxinim favorito. É lutar por si mesmo. É lutar como uma forma de você respeitar a sua própria história. É mostrar pra você mesmo que assim como ninguém tem o direito de fazer o que quiser com você, ninguém tem o direito de fazer o que quiser com mais nenhuma outra pessoa. E que apesar de tantas coisas ruins que podem acontecer na nossa vida, é possível sim ser melhor. E eu não acho que isso seja bonito. E eu digo isso porque existe um movimento, muitas vezes relacionados a ideais religiosos, né? De que tudo que acontece conosco é porque deveria ter acontecido. Deus não coloca no ombro de ninguém um fardo maior do que essa pessoa consiga carregar, né? E, gente, assim, vá se lascar. O mundo não é um lugar justo. Nós não fazemos parte de um grande projeto. Pessoas passam por coisas ruins porque outras pessoas escolheram ser ruins. É claro que nem tudo que acontece com a gente é em decorrência da decisão de terceiros, lógico, mas o autoevolucionário representa tipos de desafios e tipos de traumas que nenhuma pessoa deveria precisar passar por isso. Pode ser sim que você cresça e você aprenda a conviver com o trauma, a lidar com o trauma, mas isso não quer dizer que você deveria ter passado por ele. Muita coisa ruim acontece com muita gente boa, pessoal. É difícil pra caramba, é muito cruel, mas esse, infelizmente, é o nosso mundo. Felizmente, existe muita gente boa no nosso mundo. E aí é muito importante que os pares se encontrem. Mesmo situações e desafios muito assustadores, muito pesados de encarar, ficam muito mais fáceis quando você tem pessoas que você sabe que te ama ao seu redor e que vão estar ali por você sempre. No final, eu acho genial como a trama de Guardiões 3 parece episódica, se coloca até de forma episódica, pensando na função desse filme como um encerramento de uma trilogia e o adeus de muitos desses personagens, mas o que poderia ser mais intenso para um grupo como esse do que impedir que um deles morresse? É muito bonito nós vermos a forma como essas pessoas claramente se conhecem e o quão bem elas funcionam em conjunto. Em qualquer cena de ação, é muito impressionante ver como as habilidades de qualquer um deles apresentam muito mais força. Mantis e Drax, Quill e Groot, qualquer arranjo que você fizer evidencia como eles são mais fortes juntos do que sozinhos. E nesse sentido, eles são mais fortes juntos em um nível meio exponencial, sabe? Mantis e Drax sozinhos, se cada um deles representar 2, quando você soma os dois, o resultado não é 4. O resultado é 7, 8, 9. E quando nós temos todos eles juntos em cena lutando, nós temos a cena do corredor, que... meu amigo. E toda essa conexão entre essas pessoas, entre os membros dessa família em que cada um se escolheu, mostra ao máximo nesse filme como nós desenvolvemos dinâmicas, desenvolvemos jeitos de nos comunicar e de expressar afeto dentro de um grupo, dentro de uma família. Para quem vê de fora, gera sim estranheza. Essa função no filme é muito bem pontuada pela visão da Gamora e do Adam Warlock. A percepção desses dois personagens faz a gente ver de maneira muito aberta o quão os Guardiões são bobos. E mesmo com isso sendo indicado pra gente com muita força no filme, a gente tá tão conectado com eles também. Isso não faz nenhuma diferença. Nós damos risadas, nós nos emocionamos. E no final do filme, nós estamos tão conectados emocionalmente com esses personagens que nós até mesmo somos capazes de entender o que o Groot disse. Ao final da jornada, cada personagem passa pelo processo de reflexão interna, pelo processo de amadurecimento, e através da história de cada um, fica claro que por mais que os Guardiões funcionem como uma família, como uma unidade, chegou um momento em que eles precisam seguir os seus caminhos separados. Pois é muito bom fazer morada em outras pessoas, mas eventualmente a gente sente a necessidade de sair de casa. Os encerramentos desses personagens desse filme são de um carinho absurdo. Quill decide reabraçar o seu lado humano, reencontrar sua família na Terra, reencontrar a sua história. Nebula, que tanto sofreu sendo desconstruída e construída pelo seu pai, decide reconstruir Lugar Nenhum, fazer de lá um lar para muita gente. Ainda mais agora que Lugar Nenhum se tornou o grande refúgio da galáxia para muitas menininhas muito fofas que vão precisar do Drax como figura paterna. Drax, que começou a sua jornada de vingança por ter perdido a sua família, descobre então que ele não é o Destruidor.
Mantis foi um final que me emocionou demais, pois ela disse que com o ego, ela nunca tinha feito nada que ela queria. Depois, com os Guardiões, ela fazia as coisas pelas outras pessoas, mas agora ela quer fazer as coisas por ela. Agora ela quer se aventurar sozinha para descobrir o que ela quer fazer por ela mesma. Até mesmo o Adam Warlock percebeu que ele não queria ser só um capacho da mãe dele, que o criou sem levar em consideração em nenhum momento se ele tinha algum interesse nisso tudo, qual era a própria opinião sobre o que queriam que ele fizesse. E ele decide se tornar a própria pessoa também. A Gamora me deixou com um enorme sorriso no rosto, ao mostrar pra gente em sua última cena o quanto ela é amada. A gente ainda tem aquele momentinho dela se despedindo do Quill, dizendo que ela acha que talvez eles até teriam se dado bem. Por mais que pro Quill seja difícil isso, por mais que a gente, sabe, tem aquilo de nossa, que saudade da nossa Gamora, a gente entende muito bem que ela não é a nossa Gamora. Ela é a própria pessoa, ela tem muitas pessoas que amam ela tem a família dela e as pessoas que se importam com ela. Excelente o fim da Gamora. E o Rocket é quem mais fica triste ao ver o grupo se desfazendo. Ainda mais pensando que ele e a Nebula foram os únicos que não sumiram no estalo do Thanos. Então o Rocket tem pelo menos 5 anos de saudade dentro do peito dele, tendo passado todo esse tempo sem os seus amigos. E essa que foi a última grande aventura do grupo foi pra salvar a vida dele. Ele que passou a aventura quase toda desacordado, coitado. Ele só conseguiu participar do finalzinho. Pro Rocket, cabe assumir o legado dessa família e encabeçar os Guardiões da Galáxia. Claro que com o Groot ao seu lado. Um fim muito, muito bonito e com muito carinho pra cada um desses personagens, que buscaram a cura um no outro e agora todos estão prontos para sair de casa. Viver suas próprias aventuras, criar novas histórias, mas sempre sabendo que existe um lar, agora um lar muito bonito, pra onde eles sempre poderão voltar. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse foi um filme que eu gostei como eu não gostava há muito tempo de um filme de super-herói, principalmente o MCU. Fazia muito tempo que a gente não tinha um bom filme do MCU, e é uma sensação agridoce até esse filme ser tão bom, pela aquela sensação de que foi uma grande cartada que foi usada, né? Foi o último filme desse grupo extremamente querido, foi um fechamento, e foi o último filme do James Gunn na Marvel. James Gunn que agora vai encabeçar a DC, então é uma coisa que pra mim a Marvel precisa ficar esperta, precisa se atentar, porque esse cara agora vai estar trabalhando no vizinho. Mas a gente não tá aqui pra falar do futuro da Marvel, a gente tá aqui pra falar do agora. E como Guardiões da Galáxia 3 já tem um espaço no meu coração muito grande. Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta aí o que você achou do filme, manda esse vídeo pra algum amigo seu que curtiu muito o filme também, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!